Olá a todos! Já repararam como a luz parece fazer truques de magia? Como é que ela parece partir-se quando entra na água? Bem, hoje vamos puxar a cortina e desvendar a física por trás de uma das ilusões de ótica mais comuns do nosso dia-a-dia. Começa tudo aqui, com esta imagem que toda a gente já viu 1 milhão de vezes. Um lápis ou uma palhinha num copo com água. E parece que está sem dúvida partido. É um fenómeno tão simples, tão cotidiano, que é o ponto de partida perfeito para mergulharmos num conceito fundamental da física. Então, para resolvermos este mistério do lápis partido, temos que ir ao início de tudo. Primeira parte. O que é, afinal de contas, a tal da refração? Ok, a primeira coisa, e talvez a mais importante a reter é esta. Refração tem tudo a ver com uma mudança de velocidade. Esqueçam o desvio por um instante. O fenómeno, na sua essência, é a luz a abrandar ou a acelerar à medida que passa de um material para outro. Pensem nela a passar do ar, que é muito fácil de atravessar, para a água, que já é mais difícil. E isto é absolutamente crucial. O desvio que nós vemos, o tal lápis partido, é só um efeito secundário. É consequência. A causa real, o verdadeiro motor por trás disto tudo, é a alteração na velocidade da luz. E perceber esta pequena diferença muda completamente a forma como olhamos para o fenómeno. Muito bem. Se a refração é sobre mudança de velocidade, a pergunta lógica a seguir é: mas por que é que a velocidade muda? A resposta está, por assim dizer, na personalidade de cada material. Vamos ver como é que isto funciona. Claro que os físicos tinham de dar um nome a isto. Chama-se índice de refração e usa-se a letra N para o representar. Mas na prática podemos pensar nisto de uma forma muito mais simples. É basicamente uma medida da dificuldade que a luz tem em atravessar um material. Quanta resistência que aquele meio oferece à passagem da luz. Vamos comparar dois materiais para isto fazer sentido: vidro e água. O vidro tem um índice de refração mais alto. O que é que isto quer dizer? Que oferece mais resistência à luz. E o resultado? A luz viaja mais devagar no vidro do que na água. A relação é super direta. Mais resistência, menos velocidade. Simples. E esta ideia geral funciona para quase tudo. Regra geral, quanto mais denso for um material, mais resistência ele oferece e mais devagar a luz se move dentro dele. Por isso é que os sólidos costumam ser os mais lentos. Depois vêm os líquidos e os gases, como o ar que respiramos, quase não oferecem resistência nenhuma. E claro, o campeão da velocidade é o vácuo do espaço, onde não há literalmente nada para travar a luz. Aí ela atinge a sua velocidade máxima. Portanto, para simplificar isto tudo numa frase, o índice de refração é um número que nos diz o quão mais lenta é a luz ali. Se o material tem um índice de 1,5, quer dizer que a luz viaja 1,5 vezes mais devagar lá dentro do que viajaria no vácuo. É como se fosse um multiplicador de lentidão. Certo, já percebemos que a luz muda de velocidade. Agora sim, vamos voltar à questão do desvio. Como é que esta mudança de velocidade faz a luz curvar? E, mais importante, será que faz sempre? Porque há aqui uma pequena surpresa. Esta é a pergunta-chave. A nossa intuição provavelmente diria que sim, mas a física mostra-nos que há uma exceção muito, muito importante. E é essa exceção que nos vai ajudar a perceber tudo. A resposta está toda no ângulo. Se um raio de luz atinge a fronteira entre dois meios de forma inclinada, num ângulo, ele desvia-se. Mas se ele atingir essa fronteira em cheio, de frente, a 90 graus, acontece algo muito curioso. A velocidade da luz muda, sim, mas a sua direção, não. Ela continua em frente, sem se desviar, apenas mais lenta ou mais rápida. E a direção do desvio segue umas regras muito previsíveis. Para ajudar a visualizar, os físicos usam uma linha imaginária chamada normal, que faz 90 graus com a superfície. A regra é simples. Quando a luz entra num meio mais lento, como do ar para a água, ela curva-se para perto dessa linha. Quando passa para um meio mais rápido, como do vidro para o ar, ela afasta-se da linha. O comportamento é super consistente. Ok, chegamos ao momento da verdade, o coração da questão. Já vimos o que acontece, mas ainda não vimos porquê. Porquê é que uma simples mudança de velocidade, quando acontece no ângulo, força a luz a desviar-se? A resposta pode ser explicada com uma analogia absolutamente genial. Imaginem isto, um carro a andar numa estrada de asfalto lisinho. Esse é o nosso meio rápido, o ar. E, mais à frente, há uma grande área de lama espessa e pegajosa.
Esse é o nosso meio lento, a água. O que acontece quando o carro faz esta transição? Agora, vamos ver isto em câmara lenta. O carro aproxima-se da lama, mas não de frente. Aproxima-se em ângulo. A roda da direita é a primeira a entrar na lama e o que acontece? Ela trava quase instantaneamente. Mas e a roda da esquerda? Ainda está no asfalto, a alta velocidade. Esta diferença brutal de velocidade entre as duas rodas da frente obriga o carro a girar, a virar. Assim que as duas rodas estão finalmente na lama, elas voltam a andar à mesma velocidade e o carro segue a direito, mas numa direção completamente nova. Não é magia, é pura mecânica. E esta imagem do carro a ser forçado a girar é a ilustração perfeita do que acontece com a luz. Uma onda de luz comporta-se exatamente como o eixo das rodas daquele carro. A parte da onda que entra primeiro na água abranda, enquanto a parte que ainda está no ar continua rápida, e esta diferença de velocidade força a onda inteira a girar. E o mais incrível nisto tudo é que esta analogia do carro não é só uma forma gira de explicar o conceito. Na verdade, é a base visual e geométrica para uma das leis mais importantes de toda a ótica. Pensem bem, toda esta interação que visualizamos com o carro, a relação entre os ângulos, as velocidades em cada meio, tudo isto pode ser traduzido de forma perfeita para a linguagem da matemática. E essa tradução matemática é a famosa lei de Snell. Olhando assim, a equação pode parecer um bocado intimidante, mas não é mais do que a história do nosso carro contada com números. Os n's são apenas os índices de refração, ou seja, a lamacice de cada meio. E os senos dos ângulos estão só a descrever a geometria da curva que o carro fez. E esta é a conclusão mais poderosa de todas. Se perceberam a analogia do carro, então já perceberam a essência da lei de Snell. Não é preciso memorizar uma fórmula, é só preciso visualizar aquela roda a travar primeiro e a forçar uma curva. A física, muitas vezes, é exatamente isto, uma intuição muito poderosa que depois é descrita pela matemática. E assim, o nosso lápis partido deixa de ser uma ilusão de ótica e passa a ser um belo exemplo de física em ação. Da próxima vez que olharem para o fundo de uma piscina e ele parecer mais perto do que realmente está, ou quando virem o brilho espetacular de um diamante, lembrem-se do carro na lama. A física está a acontecer ali, à frente dos nossos olhos. E fica a pergunta no ar: que outros lápis partidos conseguimos encontrar no nosso dia-a-dia?